Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mundial, é um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa aqui na 95,7 FM, AM 660, e para os internautas de plantão no www.radiomundial.com.br. Estamos ao vivo, aqui todas as quintas-feiras, às 6h30 da manhã, no programa Saúde Animal. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios, ele teve semana passada, que é o Genésio Lopes. Genésio é um facilitador de constelação familiar, atua nessa área já há vários anos. Professor, inclusive, sou aluno dele do curso de formação de facilitação, né, Genésio? Bom dia. Bom dia, Marcos. É um prazer estar aqui com você. E temos também o prazer de receber aqui nos estúdios da rádio a Renata Rebelo. Ela é terapeuta e especialista em desenvolvimento humano. Bom dia, Renata. Bom dia. Faltou me apresentar como filha do Genésio. É verdade. Bom dia. Olha, falando em constelação, né, nós temos aqui hoje uma filha honrando a fonte. A mãe traz para o mundo, e o pai leva para o mundo. Então eu levei ela hoje para a Rádio Mundial, para os seus ouvintes, né, maravilhosos. É um prazer estar aqui, né? Bom dia a todos. E vamos, né? Olha, sistemicamente, né? É legal fazer um programa com a filha, né? Para mim é uma alegria. Aliás, isso é um projeto, né, Renata? Sim, é um projeto, mas sistemicamente, antes de tudo começar, preciso dizer que eu estou aqui porque a minha mãe autorizou, tá? Preciso honrar as mulheres também. Okay. Se a mãe não autoriza? Não, imagina. Então tá abençoada pela mãe e pai. Tá. Então hoje vai ser um programa sistemicamente correto. Que legal. Vamos incluir pais, mães, filhos e pets. Olha que legal. Nossa, aí é família multiespécie. Exatamente. Que bacana. Olha, o assunto não poderia... Infelizmente vai faltar tempo, porque eu tenho aqui umas 50 perguntas para fazer para a Renata e para o Genésio, eles que atuam nessa área, né, de terapia, de constelação, de visão sistêmica, né, Renata? Sim, 10 anos aí, desenvolvendo as pessoas, auxiliando. É mágico ver a transformação, né? E é uma cultura nova que as pessoas estão tendo de desenvolver mesmo, ver as coisas sistemicamente. As pessoas não precisam sofrer sozinhas, não precisam aí passar pelo que passam sem o auxílio, e ter alguém de fora, um terapeuta auxiliando, só facilita as coisas. Você evolui de uma forma mais rápida, com mais saúde, com mais equilíbrio. É isso. Olha que bacana, né, Genésio? Que felicidade a gente poder ver as coisas dessa forma sistêmica, não é? Isso é... Para mim, por exemplo, todo mundo sabe aí que me conhece que eu sou metalúrgico, né? Eu tive uma filha psicóloga, mas tudo isso vem num trabalho, na minha busca, né? Na área... Sempre trabalhei no terceiro setor, mesmo filantropicamente, né? Com albergue, nas áreas ambientais, né? Com os projetos ambientais, com alcatrazes, repovoação do Mono Carvoeiro, remarcação de terra indígena. Então, sempre lidando com bichos e filhos ao mesmo tempo. Então, é uma experiência maravilhosa. É quase a mesma coisa, né? Não. Bicho é bicho, filho é filho. Vamos sistemicamente colocar, né? O pet tem o pai, a mãe, eu sou seu papai e você tem a sua mamãe. Então, isso é bacana. E, poxa, para mim tem um resultado, né? Também tenho o Júnior, né? O meu filho, o Genésio Filho, que é irmão da Renata, que também está nessa área da cura, que é coaching, master coaching. Eu tenho gêmeos que moram, um em Portugal, o outro na África, em outras áreas, na diversão, né? Na hotelaria. E tenho o Gustavinho, que eu tenho que honrar aqui também, né? Senão ele fica fora. E 5 netinhas. Então, nossa. Mas não tem programa para falar então, de tudo isso aí. Mandar um beijo pro Renatinho. Pro Gustavinho, desculpa. O Gustavinho, de novo, né? O caçulinha, que deve estar, não sei se ele está ouvindo, está indo para a escola agora, ele está acordando para ir para a escola. Se ele estiver ouvindo, Gustavinho, Rede Nacional, eu estou admitindo que você não torce para o time que você torce. E eu sou a maior, eu sou a irmã mais velha, então eu posso falar o que eu quiser. Sistemicamente, sim. Ela veio primeiro. Ela veio primeiro. Genésio, nós temos trabalhado da seguinte forma: eu atendo o animal lá no meu consultório, dentro dessa visão sistêmica que eu aprendi lá nos cursos que você ministra. O animal tem um problema, tem uma questão, tem uma doença. Obviamente eu vou atender esse animal da forma tradicional, com as minhas terapêuticas, etc.
E aí nós encaminhamos esse paciente para a constelação. Vai um representante do campo, que é um familiar desse animal, entre aspas, tá? E aí você faz a constelação. O que você tem visto, Genésio, depois eu até comento dos resultados que eu vejo no retorno após a constelação. Mas durante a constelação, tem algo que tem se repetido? Você tem alguma história para contar? Como é que é? Assim, basicamente, cada paciente, cada pet, né, cada cliente que chega teu é uma história. E o que a gente percebe, né? Que por muitas vezes, eu vou citar um exemplo real, né? Então chegou a dona de um pastor, né? A gente sabe que o pastor já tem o problema dele de quadril, e aí ele tinha uma carga da família a qual ele assumia, que era um peso nitidamente do tutor, no qual ele assumia e estava nesse papel, né? Que, aliás, eu acho que é o papel mais moderno dos animais, né? Nós comentávamos aqui antes da abertura, aqui os animais vieram, né? Então, vamos lá, no começo do nosso desenvolvimento como raça humana, eles serviam como proteção e caça, né? Um instrumento de caça. E hoje eles assumem uma nova função, que é moderno isso, né? Que é a função de apoio psicológico. É a função de, muitas vezes, eles estão desenvolvendo um papel novo, né? A Rê tem uma cliente que ela pode também dizer que a gente detectou, que é a tua cliente... Ela chegou com uma queixa de que precisava, não conseguia se relacionar, estava solteira há muito tempo e não sabia o que estava acontecendo, e a convivência, ela foi tomando consciência do que estava acontecendo na vida dela. O pet dela estava no lugar do antigo relacionamento, então ela chegava a levar o pet para casa da ex-sogra e deixava lá. E eu acho que tem que ter o amor, tem que ter o carinho, mas tem que prestar atenção. O animal precisa ser animal, né? E olha só o que ela vem fazendo. Então, e o excesso de zelo, limpar as patinhas, mas era muito, né? Então, não comia melão verde. E aí a pessoa não percebe o espaço que o animal está tomando. E aí ela foi tomando consciência, esse animal vivia irritado, doente, ele escolhia com quem ela podia conviver. E à medida que ela foi percebendo isso e colocando ele no lugar dele, ela conseguiu se relacionar e começou, inclusive está namorando, e é muito legal. Não com animal. Não com animal. Então tá. Não, tem que explicar, né? Tem uma história legal, porque nesse meio ela teve um aborto com um ex-namorado. Exato. E aí quando ela ia viajar e não tinha onde deixar o pet, ela fazia questão de deixar com a sogra, com a mãe daquela pessoa a qual ocorreu esse aborto. Então, para quem ama animal, para quem quer uma vida saudável com animal, eu acho que cuidar desse campo, né? Cuidar do sistema do animal, cuidar do sistema da pessoa, olhar para ele, porque dentro de algumas seitas, por exemplo, dentro da fraternidade branca, os animais são a expressão, né, das nossas emoções, da nossa consciência, extensão. Então, olhar ele não como essa tábua de salvação, né? Não é um bichinho, não é um objeto, né, a qual a gente acabou durante toda a evolução modificando. Alguns animais sofrem cronicamente, né, de respiração, de locomoção em função do que foi feito com a raça. A gente começar a olhar para eles e começar a devolver essa dignidade, né, de que ele tem pai, tem mãe, tem avô, bisavô. Volto a salientar, gosta de rolar na carniça, né? Eu peço, deixa o bichinho ser feliz, né, um dia, deixa ele mal cheiroso aí uns 3 dias, acha um lugarzinho para que ele sinta, né, faça a conexão com aquele input selvagem que ainda existe de lobo dentro dele, né? Que interessante, né, Genésio e Renata, né? Essa história, ela se repete bastante. Essa questão da colocação do animal no lugar de alguém, né? Então a pessoa não quer ter filho, ou mesmo que tenha, mas considera o pet, colocando no lugar do filho, ele não aguenta esse sobrepeso, essa carga de responsabilidade emocional. E aí vem as doenças crônicas, as dermatites, os problemas de pele, o câncer, o diabetes, enfim. É isso que a gente tem visto, né? Interessante essa colocação dessa sua paciente, né? Em que, você vê, ela levava o cachorro como se fosse um filho na casa da
sogra e sogra, né? Exato. Mais ainda, um E filho não é que a não única, nasceu, né? É, Filho um que não aborto, nasceu. tem um excluído aí, que ela precisa olhar para isso. Exponenciou o peso do bicho, Isso. né? Você sabe que é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, essa questão do aborto e a relação com os pets, né? Ainda que sejam... De que forma aconteceu esse aborto, por exemplo, um aborto espontâneo, ou seja, essa criança, né, essa pretensa criança não nasceu, e aí cabe ao animal assumir parte desse... Ele entra no lugar dessa pretensa criança que não nasceu, é isso? Aí vamos ver, a parte psicológica é da Rê. A Rê é psicóloga também, então ela pode colocar essa visão dela. Depois eu coloco a sistêmica. Meu filtro é mais a do Bert mesmo, né? Essa linha. Então nessa linha, o que acontece? Você já imaginou você como aborto? Porque eu gosto de botar as coisas, as pessoas para sentirem na pele o que é isso, né? Então, imagina um aborto teu, se ele tiver consciência, se ele for uma energia, vamos colocar isso, ele sendo, além de ele não ser reconhecido, porque na constelação nós reconhecemos, eu, por exemplo, tenho 5 filhos vivos e 8 que não vieram, então eu tenho 13 filhos, né? Até corrijo, né, que eu falei no começo 5, então eu tenho 13. E aí o que acontece? Você imagina um aborto, ele é uma energia, ele tem sentimento, ele está lá, na percepção, e aí ele olha desse campo onde ele está e ele vê um animal no lugar dele. Entendi. Como é que é o sentimento dele não ser reconhecido como filho e ainda ter um substituto, um pet no lugar? Vai você para esse lugar e sente como é, como às vezes a gente faz isso na constelação, vai sentir o que é isso na pele ou na parte energética, né? Então veja como é que é olhar para essa situação. São opções que a constelação familiar em campo geral te dá isso, e na veterinária focando o animal. E aí, volta a salientar, coloca tudo no lugar. Muita dermatite animal vem do quê? Da não conformação do animal. Eu não estou confortável, eu não estou conformado, eu também não quero ser esse aborto, eu quero ser o pai do meu filho, o filho do meu pai, o filho da minha mãe, e quero voltar para o meu clã. E aí você vai ver como é que harmoniza, tira os pesos. Aliás, uma função da constelação é dar lugar a esse aborto. Exatamente, harmonizar. Reconhecer, equilibrar ao campo. E para o Bert não importa o que ocasionou o aborto. Aborto é aborto e precisa olhar para isso, né? Sem julgamento. Sem julgamento. A mulher pode carregar uma culpa, não importa. E eu vejo muito assim nas constelações, a mulher, porque eu não deveria ter feito o exercício, porque eu estava tomando tal remédio. Se você fizer um comparativo com algumas mulheres que engravidam e usam substâncias e tentam abortar, e essas crianças vêm, uma coisa que ele fala muito isso, que é o destino. Esse era o destino dessa mulher ou dessas mulheres, apesar de ser interessante olhar o porquê desse aborto, mas não tem culpa, não tem o porquê que aconteceu, simplesmente era isso que deveria ter acontecido. É olhar sem nenhum tipo de sentimento negativo, como a culpa, por exemplo. Exato. Olhar para esse lado. Olhar sem amor, sem intenção, sem pretensão, sem julgamento. Porque, além de o Bert e o Krishnamurti, que eu gosto muito, e o de Krishnamurti, ele disse que as coisas são assim. Interessante essa visão sistêmica, porque agora eu comento da minha experiência. Após o encaminhamento do animal para a constelação, que vai através de um representante, do tutor ou da tutora ou alguém da família, o que eu tenho percebido, que os clientes têm me relatado, é a mudança de comportamento do animal. Em primeiro lugar. Sem dúvida. Né? Em segundo lugar, eu até vejo uma melhora de sintoma. Mas é um segundo plano. A primeira coisa, a pessoa fala assim, doutor, o cachorro mudou o comportamento. Interessante que ontem eu ouvi uma coisa interessante. O cachorro tinha um comportamento com o marido e ele tinha um comportamento completamente diferente com a esposa. Depois da constelação ele mudou, obviamente para melhor. E uma outra coisa que já me relataram é o apego do animal. Então o animal assim, muito carente, né, muito apegado, o animal tinha aquela ansiedade de separação, o tutor saía para ir no supermercado, o animal destruía, comia o sofá, fazia xixi, fazia cocô na casa toda. E agora o animal numa condição
de mais calma, de mais tranquilidade, né? Meio que aceitando mais as saídas dele, né? Então, eu acho que a constelação, num primeiro momento, reflete do ponto de vista psíquico do animal. Isso é muito claro de ver. O campo, né? Você vai a história da constelação, para mim, a palavra constelação, a gente pode transferir em palavra harmonização. A gente harmoniza o ambiente, esse é o objetivo da constelação. Uma coisa que eu quero deixar claro, o Marcos fala, vai um representante do pet, né, do bicho. Não, no espaço que a gente facilita na Vila Mariana, com pets, você pode levar o seu animal. Pode levar o animal. Deve. Não que deve, né? É o que teu coração mandar, né? O coração, porque a ligação, às vezes, é tão grande que tem um sentimento de culpa e traição, às vezes, né? Olha o nível que a pessoa chega e fala, se eu deixar o meu bichinho para ir falar dele lá, então, se sentir necessidade, a gente já teve casos lá de constelação com 4, 5 animais. Ele pode ir, é muito bem-vindo, mas depois ele vai para o lugar, como você falou, né? O alívio do bicho em ser bicho, porque eu sempre coloco, imagina alguém aqui no Mundial a gente pode falar isso, tem muita gente que fala de ufologia. Imagina você está andando aqui, você é abduído, você vai para Marte, né, sei lá, para qualquer outro planeta, aí você chega lá, te jogam lá, um marciano bate na sua cabeça e fala, agora eu sou papai e essa aqui é a tua mamãe. Aí você fala, não, minha mãe está lá na Terra, eu tenho minha mãe, né, até portuguesa, né, minha dona Maria, eu sou Adolfo, eu tenho pai, eu tenho mãe, né? E aí, como é que é a minha localização nesse sentido, né? Eu já tiro ele do ambiente, né? Tá certo que eles já foram adaptados, estão super adaptados a tudo, mas como eu digo, tem lá o input animal, aquela história do respeito. Então, olhar por essa lente, né, Marcos? E é uma das coisas que eu vou agradecer a você por ter iniciado esse projeto da constelação na veterinária, né? Porque a vida da gente é feita de camadas, né? E eu estava muito longe do meu ambiente, eu atuei muito tempo na área ambiental e sentia falta desse contato, né? Então você vê, e aconteceu de uma maneira espontânea, né, do nosso contato, a gente se conhecer, depois você vir fazer o curso com a gente. Então, ter esse recontato com os animais, para mim, é extremamente gratificante. Então, eu tenho muita gratidão à tua iniciativa. Eu que tenho gratidão pelo conhecimento que você passa nos seus cursos, né? Aliás, falando em curso, você está com um curso de constelação, né? A gente tem um curso circular, onde você pode fazer os módulos independentes. Nós estamos com a vivência no Patrimônio do Matutu programada para novembro, de 15 a 20 de novembro. É uma vivência que quem vai realmente volta diferente, essa é a nossa ideia, trabalhar as pessoas, lá não precisa nem se dizer, é uma reserva, além de uma reserva ambiental, é uma reserva espiritual, para quem quiser pesquisar, é Patrimônio do Matutu, a gente ainda tem vagas para esse evento, feriado de 15 de novembro, onde alimentação natural, vegana, feita lá, com uma chefe de cozinha vegana. Para você ter uma ideia, nós somos convidados aí para esse lugar extremamente confortável, as acomodações, e lá é um lugar mágico, são 5 cachoeiras, cratera de um vulcão, numa região perto de São Tomé das Letras, ao lado, né? O município é Aiuroca e o lugar é Patrimônio do Matutu, não chega nem carro, é um lugar maravilhoso para fazer um respiro espiritual. Que bacana, que legal, que legal. Renata, você trabalha como terapeuta na área do desenvolvimento humano. Qual que é teu trabalho especificamente? E outra pergunta, você também faz constelação? Eu faço, constelo, mas eu falo assim, apesar do meu pai também ser constelador, o nosso trabalho é totalmente complementar, né? Então, quando a pessoa constela e leva o pet, ela olha para a situação da vida dela e é muito importante que ela também faça os movimentos para que aquela mudança de fato ocorra. Então, eu trabalho com comportamento humano há muitos anos. A gente tem uma equipe que a gente chama de multidisciplinar, então tem as psicólogas que atendem lá, tem a doutora Fernanda Ronca,
se você está com uma disfunção biológica, precisa regular o seu metabolismo, a gente tem também uma psiquiatra, mas a nossa abordagem forte mesmo é com terapia de programação neurolinguística, coaching, que é de impacto. Então, os nossos cursos têm vários modelos, mas você pode entrar na sexta-feira e passar o final de semana inteiro no hotel e a gente faz essas dinâmicas. Você ressignifica a sua história com seu pai, com a sua mãe, com o seu passado, e ali você traça novos objetivos e você sai de lá sabendo que você tem uma ação de melhoria. Então, as pessoas chegam inseguras ou se sentindo incompetentes. Durante as dinâmicas, ela percebe isso, ela percebe que ela é insegura, mas que ela também tem uma luz muito forte, que é a segurança. Então, ela entende por que ela não atingiu os objetivos dela, por que ela não comprou uma casa, por que ela não consegue ser feliz no trabalho, por que ela não tem inteligência emocional. Então, a gente tem vários modelos, tudo voltado para desenvolvimento humano. É o Instituto Intras, quem quiser dar uma olhada aí no site, www.institutointra.com.br. A nossa sede fica ali na Avenida Angélica, 321. É só chegar, tomar um café, tem sempre alguém para te atender, sempre um terapeuta e um produto que se encaixa aí na sua vida e na sua necessidade. Que interessante, né? E agora, né, Genésio, o animal entrando dentro dessa questão, né? Na visão sistêmica, está tudo envolvido, né? Exato. E a gente falou aqui de cachorro, né? Gato, pet, papagaio, né? Aliás, um abração para o Paulo Matuccelli, que é o biólogo que trabalha bem papagaio. A gente tem uma história bacana da Ilha do Cardoso, na preservação, lá nos anos 80. E eu vou dizer uma coisa, eu ensinei tudo que a Renata sabe, né? Então, eu sou pai, mas eu aprendi também muito com ela, principalmente nos cursos de imersão dela. E você vê, nosso curso de constelação é por imersão, que a gente sabe que o envolvimento, e como o Bert diz, né, a gente fica com aquilo que a gente precisa, e você vê, nos nossos cursos a gente fornece o material didático, mas não usamos a apostila, que é a vivência, eu acho que ensina muito. E esse é o convite. E vocês vão vivenciar mais os pets após uma constelação, podem ter certeza disso. Isso eu vejo na prática todos os dias. Na medida que você constela questões ligadas aos animais de estimação, ocorre uma transformação no ambiente, uma transformação na família, né? Agora, Genésio, eu gostaria que você deixasse os seus contatos para as pessoas, a Renata também, posteriormente, para as pessoas que têm dúvidas, os ouvintes que têm dúvidas e queiram saber mais detalhes do trabalho, né? De constelação, de cursos. Você também faz constelações institucionais, né? Isso, na área organizacional. Em seguida a Renata também. Tá, o meu é 11 98437 0255. Vou repetir, 11 98437 0255. E eu já vou me despedindo aqui, deixando um abraço a todos. Dar um abraço em cada pet aí para vocês, aí, tá bom? Antes nos filhos, depois no pet. O tempo voa, né? Renata, o seu consultório fica aqui na Angélica? Isso. É uma empresa, um instituto de treinamento, tem lá o consultório, né, que todo mundo atende, inclusive eu atendo. Quem quiser entrar em contato, pode mandar um e-mail para contato@renatarebelo.com, contato@renatarebelo.com, ou entrar no site www.institutointra.com.br. O contato do Genésio para constelação, para cursos, 0 operadora 11 98437 0255, e contato com a Renata Rebelo, que é terapeuta, especialista em desenvolvimento humano, www.institutointra.com.br. E, Genésio, é um grande prazer tê-lo aqui. Renata, infelizmente o tempo não ajuda, né? É muito pouco tempo, né? Mas tem tanto assunto, né? Mas eu agradeço demais. É uma honra estar aqui, e um assunto tão especial, tão delicado, que quase ninguém olha no campo da terapia, e eu acho que vai vir com muita força. Verdade. Muita gente tem constelado, eu percebo, ou tem se tratado, no caso da terapia, por conta do pet, né? O pet acaba sendo uma porta de entrada, né? E eu quero deixar bem claro aqui, agradecer profundamente a minha alegria, né? Eu só não estou pulando aqui porque é gravado, vai ficar chato.
A alegria de Que estar seu com a minha... joelhinho também não aguenta mais, não né? aguentar, né? 57, mas tá bom. Mas de estar com a minha filha, né? Num programa ao vivo e numa rádio, que é maravilhoso. Estar com você, né, Marco? Mas a minha filha veio primeiro, então a minha alegria hoje, eu dedico a minha filha, meus filhos e as minhas netinhas, né? 5 netas. É muito legal estar aqui, viu? Eu tenho gratidão mesmo a tudo. Que bacana, é a primeira vez em quase 15 anos de rádio que eu faço com pai e filha. Primeira vez. E é um prazer fazer com vocês. Que energia gostosa, né? Que campo maravilhoso esse que se formou hoje, né? Quero agradecer a presença do Genésio Lopes e Renata Rebelo, terapeuta e especialista em desenvolvimento humano, e o Genésio, que trabalha com constelação familiar, também é professor do curso de formação em facilitadores de constelação familiar. Eu deixo o meu telefone, caso vocês tenham perdido o contato deles, é 0 operadora 11 99639 0089. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela entrevista, Genésio e Renata, e até semana que vem, se Deus quiser, aqui na 95,7 FM. Para quem perdeu o programa, você pode ouvir no podcast da rádio, www.radiomundial.com.br. Tem o item podcast, você clica, são mais de 150 comunicadores, você coloca o comunicador que você quer ouvir o programa e lá você encontra 20, 30 programas de cada comunicador. Tá bom? Um grande abraço a todos, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.